à validade das licenças, em geral, quase todas têm 5 anos de validade. Porém, a única exceção são os provisórios balão e blimp, faixa, cartaz, banner e bandeira. Esses terão a validade de apenas 30 dias. No caso, nós vamos agora emitir a licença do painel provisório. Esse também tem validade de 5 anos, pois ele vai estar fixado na fachada e vai ter apenas algumas informações, no caso em geral, mensagens de cunho cultural ou promocional, que vão ser regularmente trocadas. Como a gente está falando de um salão de beleza, e a gente estava mostrando justamente a tabela dos preços, esses preços podem vir a ter alguma variação. Então, a estrutura terá uma validade de 5 anos. E ela, como é de natureza diferente do que o indicativo, ela é provisória, ela vai precisar ser emitida à parte. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos em licença de publicidade novamente. Aqui, clique em solicite sua licença de publicidade. No caso, será um estabelecimento. Informarei o mesmo protocolo de consulta que havia informado na primeira licença. E aqui, verifico se todas as informações estão corretas e clico em próximo. Clico em link, concordo com as condicionantes apresentadas e preencho novamente os dados dos responsáveis envolvidos. Pronto. Então, aqui cheguei no formulário. No caso, também irei informar que não está o meu empreendimento instalado em um shopping ou centro comercial e nem está condicionado a esse exemplo sobre equipamento educacional. Quando clicar em qual a natureza do anúncio, agora estamos falando de um provisório. Então, é essa opção que eu vou selecionar. E aqui, no preenchimento dos dados do anúncio, também irei selecionar a mesma rua. Em tipo de anúncio, painel provisório, que é o único dos provisórios que tem validade de 5 anos, como havia dito. E aqui irei dizer que o anúncio ele não possui iluminação. E sobre essas informações de área de anúncio e altura superior do anúncio, vamos ver novamente aquele croquis. Veja, estamos considerando este anúncio como sendo provisório. Então, a altura desse equipamento em si, do anúncio em si, seria 1,80 e a largura 70 centímetros. Então, a área do painel provisório é 1,80 vezes 70 centímetros, que seria 1,26 metros quadrados. Já a altura do anúncio, ou seja, ele está instalado na fachada. Qual é a altura máxima dele? Qual é o topo que ele está em relação à calçada? No caso aqui, seria 2,10. Então, são essas duas informações que eu vou preencher lá no sistema. 1,26 metros quadrados para a área do anúncio e a altura superior, 2,10. Então, aqui em finalidade do anúncio, irei indicar que é promocional, ou seja, estou informando informações relacionadas ao valor. E em mensagem vinculada, como será? Uma mensagem que vai ser trocada com uma certa frequência, basta dizer aqui que seria sobre valores dos serviços, por exemplo. E adiciono. Para o exemplo que nós estamos fazendo, aqui eu tenho concluído, então, tudo que é relacionado a provisório. Então, eu vou seguir adiante para emitir essa minha licença. E aí, agora uma parte muito importante. Veja, o sistema vai abrir esse pop-up dizendo: estou ciente que a área do anúncio provisório solicitado, somada à área dos letreiros já existentes na fachada do estabelecimento, não poderá ultrapassar o resultado da multiplicação do comprimento da fachada vezes 0,5. O que é que significa isso? Vamos então voltar lá para o croquis. Veja, o comprimento da minha fachada é 4,50. 4,50 vezes 0,5, que é aquele coeficientezinho, vai dar 2,25 metros quadrados, que eu multipliquei por metros. Então, esse número, 2,25 metros quadrados, é o total de anúncios que eu posso ter na minha fachada. Quais anúncios? Os letreiros somados aos provisórios. Então, se vocês voltarem o vídeo, vão ver que no letreiro nós tínhamos 0,75 de metros quadrados. E nesse provisório, que a gente acabou de fazer a licença, 1,26. Se a gente soma 0,75 mais
1,26 metros quadrados, a gente vai ter 2 metros e 1 centímetro quadrado, certo? Então, veja só, é menor do que o máximo, que seria 2,25. Então, está ok. Mas é muito importante que a pessoa tenha ciência de quanto é o máximo para aquela fachada dela que ela pode ter de anúncio. Essa parte é algo que pode gerar algumas dúvidas. Se você teve alguma dúvida, reveja o vídeo. E também, se o seu caso é muito específico, a gente sempre recomenda pré-análise, que tem aqui na descrição do vídeo quais são os dias para que você faça um atendimento presencial ou virtual. Então, aqui eu preciso clicar que li e concordei e vou dar continuidade à minha licença. Aqui, no caso, ele vai solicitar os croquis do anúncio, que eu preciso anexar, novamente, aquele mesmo documento, depois o rascunho e a emissão, que é a mesma coisa daquele primeiro passo a passo que a gente fez, ok? Então, pronto, nós teríamos agora nossas licenças ok, concluídas, ambas com validade de 5 anos, e é importante que a gente tenha atenção se caso a gente precisa fazer alguma alteração. Se você percebeu que precisa fazer uma alteração de razão social do empreendimento, do responsável legal ou do profissional técnico, ok, você consegue fazer uma alteração. Porém, atenção! Caso você necessite alterar o CPF ou CNPJ do estabelecimento, o endereço do imóvel ou características do anúncio, por exemplo, o tamanho do anúncio ou a mensagem do anúncio, se não for provisório, você vai precisar emitir uma nova licença. Outro ponto importante é sobre a isenção. Em alguns casos, você pode ser isento da emissão da licença de publicidade. Quais seriam? Um deles, se o anúncio indicativo for do tipo letreiro, de até 1 metro quadrado, e ele for o único da sua fachada. E o outro caso é se o anúncio de natureza provisória com até 0,5 metros quadrados. A gente também tem outros tantos casos que vocês podem verificar nos nossos manuais também. E por fim, uma mensagem importante é que o órgão fiscalizador dessas licenças é a AGFIS, a Agência Fiscalizadora do Município de Fortaleza. Caso você identifique alguma incoerência, algum desalinhamento com a legislação presente na nossa cidade, fique à vontade para fazer a sua denúncia, para assim a gente contribuir para uma cidade com menos poluição visual. Então é isso, pessoal. Agradeço. Finalizamos então aqui o processo de emissão de licenças do cabeleireiro. A nossa próxima licença vai ser a sonora, que nós vamos fazer então um funcionamento, uma atividade de restaurante, que é algo mais compatível com essa necessidade. Diz aqui pra gente alguns comentários se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. E se você tiver alguma dúvida específica sobre o seu caso, não deixa no comentário, deixa aqui nos nossos canais de atendimento que estão nas descrições. A gente vai conseguir lhe atender da melhor forma com os nossos analistas aqui da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Obrigada e até o próximo vídeo sobre autorizações sonoras para estabelecimento.